Bom dia, gente. Então vamos iniciar aí o webinar aí sobre o controles efetivos em processos de vapor. Primeiramente, já gostaria de agradecer a presença de vocês. Mais um webinar. É, Tendo dúvidas aí, por favor, usem o chat, fiquem à vontade para tirar dúvidas. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a parte dos principais controles de vapor. Óbvio que não conseguimos passar tudo num webinar de 1 hora, então o foco maior hoje é a gente falar efetivamente dos controles de vapor, baseados em controle de pressão, principalmente, e controle de temperatura. É onde surgem os maiores problemas e as maiores dúvidas sempre, Quando funciona, quando não funciona, como dimensiona. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho nesse sentido, desses controles efetivos, né? Então, olhando essa imagem aqui, nota-se claramente que é uma estação redutora de pressão. Primeiro fato é que no vapor ela possui uma variação de diâmetro de tubulação, ou seja, sempre que o vapor for reduzida a pressão dele, ele tende a expandir, ele assume um volume maior. Então, olhando uma estação, está andando dentro da fábrica, dentro da planta, você pode olhar que normalmente quando tem uma expansão após válvula de controle, a tendência é que essa seja uma estação redutora de pressão. E fácil para identificar qual é o sensor utilizado. Então, sabendo nessa do sensor aqui, você consegue identificar muito mais fácil se ela é uma estação redutora de pressão, se ela é uma estação de controle de temperatura, porque quem define a malha de controle é o sensor, basicamente. Claro que isso vai afetar no dimensionamento da válvula de controle, mas basicamente quem define efetivo é o sensor. Então, vamos lá. E aí, falando da estação redutora, o controle de pressão, O que é considerado serviço severo no vapor? A gente já passou isso no webinar de válvula de controle. Aí eu vou repassar só uma parte desse conceito. O serviço severo, uma válvula aplicada em serviço severo, ou seja, uma válvula que tem uma condição de trabalho que ou reduz a vida útil, ou precisa de cuidados extras, enfim. Quais são essas condições que definem se é um serviço severo ou não? Primeiro, ruído elevado. Então, no momento que essa válvula está operando, está trabalhando, e isso é possível de calcular matematicamente pelo software de dimensionamento da válvula, é quando essa válvula ela gera ruídos internos que a própria descompressão do vapor, ou seja, o aumento do volume dele gera dentro da válvula de controle, se essa condição ultrapassa os 110 decibéis, Então, é uma condição severa. Então, para isso, você tem que tomar alguns cuidados, como gaiola, anti-ruído, enfim, trabalhar com uma válvula, uma bitola maior. Aí tem algumas possibilidades para fazer esse controle desse ruído e garantir que a válvula tenha uma vida útil interessante para a aplicação. Quando essa válvula, nessa descompressão, ela gera uma vibração. É difícil, eu particularmente nunca vi uma válvula em si gerar vibração, Porém, se tiver em casos de água, sim, ela começa a bater sede, Aí é o famoso que o pessoal chama até o shattering, que é o batimento de sede. Se ela está superdimensionada, ela gera essas vibrações internas devido à força tampão. Então, tem algumas aplicações que podem gerar essa vibração. E a continha fácil, se o ΔP da válvula dividido pela pressão de entrada é maior que 0,4 para fluidos compressíveis, gases. E nesse caso a gente está falando de vapor. Essa continha aqui é 0,5 quando fala de fluido incompressível, Por exemplo, o controle de água. Então, quando a gente fala de uma redutora de pressão, desculpa, normalmente a válvula redutora de pressão normalmente ela se aplica como uma válvula para serviço severo. Por exemplo, aplicações muito comuns na indústria. Vocês operam com a caldeira na casa de 10 bar e reduzem a pressão com um trocador de calor, por exemplo, gachetado, para 4 bar de pressão, 3 bar. Então, se você pegar o ΔP lá,
4 bar de pressão dividido por 10 dá o 0,4. Então, ela já começa a entrar para um serviço severo. Para 3, você tem delta P, né? 10 para 4, então delta P é 6. Dividido por 10 dá 0,6. Então, ela é fluido compressível, então ela é um serviço severo. 10 para 3, né? Dá 0,7. Então, imagina algumas caldeiras que operam lá com 15 bar, você está reduzindo a pressão para 3, 4, numa válvula só. Então, essas válvulas normalmente são serviços severos, elas têm que ter um cuidado um pouquinho maior na especificação das mesmas. Tá? E o último conceito é se a redução, se a temperatura é maior que 426 graus. E aí sim, a gente começa nessa condição a trabalhar com uns materiais especiais. A gente sai do famoso aço carbono WCB, vai para um WC9, e aí, ou um aço liga, baseado na temperatura do processo. E aí, onde é que eu tenho isso dentro da indústria? Normalmente, quem tem cogeração na planta, eles têm uma caldeira operando a 67 bar, por exemplo, e a fábrica consumindo a 10. Então, existe uma válvula redutora de pressão, reduzindo de 67 para 10, ou 2 em série, 3 em série, enfim, ou que vão fazer o bypass da turbina. Quando eu parar a turbina para manutenção, eu abro uma válvula redutora que eu vou extrair o vapor a 10 bar, eu vou reduzir o vapor da caldeira, e aí eu não preciso parar a planta. Então, ela fica em bypass da turbina, justamente para, se essa turbina tem uma extração no meio dela de vapor de 3 bar, de 5 bar, da pressão que for, a redutora vai fazer essa redução quando a turbina estiver parada, em manutenção. Então, a gente tem condição severa. E aí, quando a gente fala de vapor de turbina, essas turbinas, hoje em dia, elas estão trabalhando na casa de 480 graus. Chegando a tripes de caldeira de 510, estão querendo aumentar para 520. Então, quanto mais temperatura, mais geração de energia elétrica. E isso tudo começa a demandar materiais especiais, inclusive materiais especiais de tubulação, de flange. A gente foge do famoso A105, né? A gente vai passar por um WP11, enfim, tem os materiais especiais, né? Então, justamente devido à temperatura acima de 426 graus. E aí uma configuração muito básica de uma estação redutora de pressão. Óbvio que aí a gente sempre sugere, antes de qualquer estação, seja redutora, controle de temperatura, uma drenagem do condensado. Seja por purgador termodinâmico, seja por bimetálico, dependendo da aplicação, tem que ser purgador tipo boia. O exemplo das peletizadoras aí de ração, que faz a raçãozinha, o pelletzinho de ração, eles têm que ter um vapor extremamente seco, então se usa purgador de boia, não se usa termodinâmico nem bimetálico. E aí tem a característica da válvula, de novo, o vapor vai vir numa pressão alta, ou seja, um volume menor, vai passar numa válvula de controle, que eventualmente ela é na mesma bitola, no mesmo diâmetro da tubulação de entrada, mas isso já é um pouquinho mais raro, isso é para casos de altos delta P's. Normalmente essa válvula para reduções de 10 para 4, normalmente essa válvula fica uma ou duas bitolas menor que a bitola de entrada da tubulação, e a bitola de saída aí ela aumenta aí de 3 a 4 vezes. Isso é uma condição normal, não é regra. É uma condição normal para algumas aplicações. Então, de novo, focando em vapor, reduzir pressão de 10 para 3, eu sempre vou ter um aumento no volume desse vapor, ou seja, para garantir uma velocidade máxima de escoamento, garantir baixa perda de carga nessa tubulação, todo esse trecho após a válvula redutora, logo após, deve ser aumentado. Então, eu garanto um controle mais preciso, eu garanto qualidade de vapor sendo entregue. E aí o bypass da estação normal. Como é uma redutora de pressão, um dos maiores motivos de se trabalhar com redutoras de pressão é justamente garantir segurança e integridade dos equipamentos após essa estação. Ela está projetada para suportar vapor no máximo a 4 bar, no máximo a 6 bar. Então, no nosso entender, sempre utilizar válvula de segurança após a estação redutora de pressão. Sempre. Se tem a redutora, tem que ter válvula de segurança. Salvo se o equipamento aguente a pressão de entrada. E aí você pode excluir. Você está reduzindo apenas por um conceito de economia
financeira, economizar um pouco o consumo de vapor. A gente vai falar disso um pouco à frente. E numa estação de controle de pressão, né, o pessoal às vezes tenta controlar uma pressão muito estável aqui nesse trecho de tubulação, porém a válvula que vai controlar o consumo de vapor para o equipamento após a máquina é uma válvula às vezes on-off, uma válvula solenoide, aquelas válvulas angulares que abre e consome vapor, para. Abre e consome vapor, para. Né? Uma característica muito forte aqui na nossa região Blumenau são as indústrias têxteis, que a grande maioria das máquinas têxteis utilizam sistema on-off de controle de temperatura. Então, você tem uma estação redutora, tentando manter uma pressão da linha, aí de repente abre uma válvula de bloqueio, uma válvula de controle on-off, e abre uma vazão instantânea de 1.500 kg por hora. Aí a tendência da pressão cair um pouquinho, aí ela vai recuperar, vai estabilizar e de repente esse 1.500 kg por hora fecha, aí ela vai subir. Então, dependendo das características do controle do consumo posterior à estação redutora, é inevitável ter pequenas oscilações. Pequenas de meio bar, às vezes até 1 bar, nessas condições, e não tem como melhorar. Porque de repente abre 5 máquinas consumindo, de repente para tudo. Aí abre uma máquina, entra mais 3, sai 2. E aí esse controle, a válvula vai tender a buscar essa inércia. Para o teu processo, você sente muito pouco. Tá? Se quiser melhorar essa condição, é formar pulmão. Tá? Você bota um tanque acumulador de vapor, que particularmente não é boa prática, o pessoal não utiliza, um tanque cheio de vapor para amortecer. Isso só se utilizaria se realmente o controle de pressão tivesse que ser extremamente fino. Só que para um controle fino, não se trabalharia com uma válvula de controle on-off lá na alimentação da máquina. Se trabalha com uma válvula proporcional e ela vai abrindo gradativamente e o controle fica muito mais estável. Tá? Pressão de entrada, pressão de saída e aí, obviamente, a controle de temperatura ela tem uma perda de carga e tem uma terceira pressão aplicada nesse sistema. E aí, quando a gente fala em válvula de controle reduzindo pressão para serviço severo, muita gente me pergunta, tá, eu uso uma válvula ou eu uso 2 válvulas em série? Então, eu entro com vapor de alta pressão, aqui provavelmente 21 bar, reduzindo para 10, que aí reduz para 5. Um exemplo aqui de aplicação, eu particularmente não lembro para que foi esse projeto. Então, um exemplo muito claro é esse aqui. Você aumentou a bitola da válvula, reduziu de 21 para 10, entrou com 10, reduziu de 10 para 5 e aumentou a bitola novamente. Essas condições aí, quando a gente faz aquela conta assim, de fluxo crítico, uma válvula de controle e os dimensionamentos, as equações de especificação da capacidade de vazão da válvula, ela divide em 2 partes, fluxo crítico e fluxo subcrítico. O fluxo crítico é para toda pressão de saída que seja menor que a metade da pressão de entrada. Então, sempre que eu reduzir de 10 para menos de 5, é fluxo crítico. Se eu reduzir de 10 para mais de 5, é fluxo subcrítico. A boa prática, a teoria, vamos falar assim, a teoria, o que seria o ideal é trabalhar 2 válvulas, às vezes até 3 válvulas, e manter essas válvulas de controle sempre no fluxo subcrítico, onde eu tenho uma maior vida útil nessa válvula de controle. Eu tenho ela numa condição ideal de operação. Agora vamos fazer uma redução de pressão que é muito comum para quem tem desaerador. Eu vou trabalhar reduzindo pressão de 10 na caldeira e o desaerador trabalha com 0,3. Você imagina que eu tenho que pegar a primeira válvula, reduzir de 10 para 5. Eu tenho que ter uma válvula reduzindo de 5 para 2,5. Outra válvula de 2,5 para 1,25 e outra de 1,25 para 0,3. Eu teria que ter 4 válvulas. E aí se torna inviável. E você observa nessas condições, nesses desaeradores, normalmente uma válvula redutora. Tá? Então, a teoria diz que sempre mantém no fluxo subcrítico. A prática e a economia diz que você pode trabalhar em fluxos subcríticos desde que você tenha alguns controles, por exemplo, na velocidade interna da válvula, umas gaiolas anti-ruído, eu tenho tubulações muito maiores, eu vou ter que aumentar o diâmetro da tubulação muitas vezes
sem necessidade, mas para garantir uma vida útil um pouco maior, já que essa válvula está aplicada em fluxo crítico. Então, eu vou fazer alguns controles, eu tenho que drenar esse vapor aqui, garantir que eu tenho um vapor seco para a válvula. Como é fluxo crítico, as velocidades internas são mais altas. Então, uma partícula de água em alta velocidade danifica os internos da válvula, então eu tenho que garantir um vapor seco. Tá? Eu tenho que garantir com filtro que eu não tenho sujidades. Eu começo a trabalhar com uma válvula só, fazendo a mesma função, reduzindo de 10 para 0,5. Só que onde talvez eu trabalharia com uma válvula de 1,5 e 2,5 polegadas, um exemplo, estou chutando uns valores, eu teria que trabalhar com uma válvula de 3 polegadas. Porque quando eu reduzo a pressão de 10 para 0,5, o volume do vapor aumenta muito e eu não posso exceder algumas velocidades internas de válvula, e isso me demanda uma válvula com a bitola muito maior. Então, cuidado nessas reduções de pressão muito bruscas, aí, reduzindo aí para menos de 20% da P1, começar a cuidar um pouquinho com bitola de válvula. Tem muito especificador, empresa de engenharia, que acaba, ou por não conhecer a parte da especificação de válvula, acaba não cuidando desse ponto. Tá? Então, sempre que vocês receberem cotações aí, pedirem cotações para os fornecedores de válvula redutora, avalia não só o diâmetro. Porque a Bermo está cotando 3 polegadas e o concorrente A está cotando 1,5. Mas por quê? Então, sempre pergunte o porquê e perguntem, qual é a justificativa técnica para isso. A gente vai justificar a vida útil, enfim, velocidades internas, a gente toma um cuidado para ter uma vida útil muito maior dessa válvula. Tá? E aí, no controle de pressão, e tem alguns casos que a gente botou nesse slide aqui, uma válvula, duas válvulas em série. Então, eu reduzo de 21 para 10, de 10 para 5 e faço a operação no meu sistema. Agora, tem casos na indústria onde eu estou operando a minha indústria em 100% da carga e final de semana, sábado, eu estou apenas em 10%. Ou em algum ponto do dia, eu chego a 10%. Então, imagina a quantidade de máquinas consumindo vapor simultaneamente. Então, se eu não tiver esse cuidado no dimensionamento da válvula, eu vou ter problema, porque eu vou dimensionar uma válvula para essa condição e ela não vai conseguir manter a pressão adequada quando ela estiver numa operação de 10%. Então, a gente usa o que a gente fala de sistema split range. E uma variável que o pessoal às vezes esquece é qual a pressão da caldeira. A caldeira, isso aqui é um gráfico de pressão, ela vai 9,5, 8, 9,5, vai caindo para 8, vai a 10, dependendo do consumo naquele momento. Então, depende muito da qualidade do controle da caldeira, qualidade do combustível. Então, o pessoal às vezes esquece que uma válvula redutora ela é baseada em pressão diferencial. Se eu começar a diminuir a pressão diferencial, vai faltar vapor. Ela vai abrir todas, às vezes não consegue entregar. Então, esse cuidado também de avaliar qual é a pressão de operação da caldeira, isso para caldeiras existentes é muito importante. Então, eu não vou dimensionar essa válvula redutora, por exemplo, para reduzir de 10 para 3. Eu vou dimensioná-la para reduzir de 8 para 3. Eu vou diminuir o ΔP, ou seja, eu vou precisar de uma válvula um pouquinho maior, mas eu vou garantir que quando a minha caldeira operar, seja por cavaco úmido, seja por problema na caldeira, quando ela estiver operando em 8 bar, eu ainda consigo garantir o controle de 3 bar lá na frente. Agora, você imagina que essa redução é de 10 para 6. Então, eu dimensiono um ΔP de 4 bar e em algum momento na instalação, na indústria, eu só tenho 2 bar de delta. Ô, Rodrigo, a válvula não está dando conta. Aí eu ligo qual é a pressão da caldeira. Ela está em 8. Pô, mas o projeto foi 10. Aí a gente começa a entrar em algumas discussões que interferem no ΔP, que muda a capacidade de vazão da válvula, e outra, o volume, o tamanho do vapor a 10 bar é menor do que a 8, ou seja, eu preciso de mais área de passagem. Então, quando eu reduzo pressão, eu tenho que tomar com esse cuidado. E aí, nessas condições onde eu tenho essas oscilações, que a carga pode variar de 10% a 100%, que a caldeira varia de 10 a 8 bar, nós tivemos casos onde a caldeira variava de 10 para 6.
a gente instala a válvula em split range. O que é o split range? É um divide faixa. Para as vazões pequenas, no sinal de controle 4 a 20, ela manda o 4 a 12, essa válvula opera de 0 a 100%, e é metade do sinal, e outra faixa do sinal de 50 a 100% é de 12 a 20 mA. Então, quando eu estou com baixa demanda, eu preciso de uma válvula pequena para garantir a pressão do sistema com qualidade. Então, se opera com uma válvula pequena, controlando. Se essa demanda começa a subir, começa a aumentar, essa válvula pequena, ela abre 100%, e aí começa a abrir a válvula maior quando esses volumes, os consumos de vapor crescem. Então, ela vai operando pela válvula maior. Existe o outro lado também, inverter, né? O pessoal vai trabalhar com a válvula maior, que a carga sempre vai oscilar muito pouco, né? Então eu vou ter pequenas oscilações, porém eu quero um controle fino. Aí você inverte. Essa válvula abre de 0 a 50%, essa válvula abre de 50 a 100% do sinal 4 a 20. Então, eu tenho uma válvula pequena só fazendo pequenos ajustes, pequenas correções com precisão. Então, se eu tenho que ter um controle de pressão muito fino, eu tenho que trabalhar com um sistema desse. 2 válvulas em paralelo. E aí, a gente falou lá no começo, o controle de pressão, isso a gente já abordou em webinar anterior. Se eu tenho um equipamento que o consumo de vapor é de 478 mil kcal, a plaqueta dele, a carga térmica do trocador, se eu tenho vapor a 10 bar, a capacidade, o calor, o latente do vapor é 478, meu equipamento consome 1000 quilos por hora. O fato de eu reduzir a pressão para 2 bar, eu tenho mais calor latente, ou seja, eu tenho mais energia para troca térmica, na mesma quantidade de vapor, ou seja, eu consumo menos vapor no equipamento. 75 quilos a menos. A minha caldeira consome, né? A minha caldeira gera 10 toneladas, 75 quilos, não vou me preocupar. São 7% e meio a menos nesse ponto. Se a gente falar no gás natural, aqui numa caldeira, nos 75 quilos, 600 horas por mês, e aí a mais ou menos R$113 a tonelada do vapor gerado no gás natural, só o fato de reduzir a pressão significa uma economia de R$5.000. Então, instalar válvulas redutoras de pressão, elas podem ter payback. Tá? Então, por isso que, além da segurança da máquina, eu posso economizar vapor reduzindo pressão. Quando a gente fala em cavaco, que é outra realidade, os mesmos 75 quilos, mesmas 600 horas, porém R$50 a tonelada, economia de R$2.300 aí por mês. Então, reduzir pressão é extremamente importante e financeiramente viável. Né? Cuidados. Cuidado para reduzir pressão. Primeiro, o vapor ele deve ter uma temperatura 35 graus acima da temperatura final do produto. Então, se você estiver gerando uma água quente de 90 graus, né, mais 35 dá 125. Ou seja, o vapor de um bar e meio, 2 bar, ele vai estar suficiente e vai atender a condição. Né? Agora, se você está gerando um ar quente de 160 graus, 35 tem 195. Você já vai precisar de um vapor de 13 bar, 14 bar. Outro ponto, verificar se o trocador de calor ele tem área de troca suficiente. Quer dizer que o vapor, quando eu reduzo pressão de novo, né, ele aumenta o volume. Aumentando o volume, ele precisa de mais área de troca. E tem outro fator. Eu reduzir pressão, a temperatura desse vapor também cai. Então, eu diminuo a transferência térmica, o que me demanda uma área de troca muito maior. Então, tem que avaliar se o trocador de calor também vai suportar, vai conseguir entregar a temperatura final para o teu processo, né? Depois da redução de pressão. Então, não sai reduzindo pressão de tudo. E, o final, verificar se o purgador ele tem vazão suficiente para atender a nova condição de processo. Ele estava dimensionado, estava especificado para drenar condensado, por exemplo, de um radiador que estava operando a 10 bar,
para uma linha de 2 de contrapressão. Tá? Então, eu tinha 8 bar de delta. Na hora que eu reduzo para 2, eu não tenho mais delta, porque minha contrapressão continua em 2. E aí, com isso, ele não funciona, não dá operação. Ah, vou subir para 3, vou subir para 4. Então, tudo depende muito, né, da condição das possibilidades. Tá? Então, tem que avaliar o sistema como um todo. O Adilvo Ferrari aqui, ele botou um comentário aqui, ó. A caldeira deve operar sempre com sua pressão nominal e reduzir somente a pressão no consumo. Tem muita gente reduzindo somente a pressão de operação da caldeira. Adilvo, você está extremamente correto no seu comentário. Não quer dizer que a caldeira, na hora que você reduz, trabalha com uma pressão na caldeira menor, que ela vai gerar menos vapor. Algumas pessoas têm esse conceito, né? Ela vai gerar basicamente a mesma quantidade de vapor, tá? Agora, a tua tubulação, se você tem a pressão de operação da caldeira 10 bar, você reduz para 5, só que toda a tua tubulação, tua malha de distribuição de vapor está dimensionada para vapor a 10, e aí, de novo, falando de volume, pode faltar vapor devido a volume. Eu preciso de velocidades menores, né? E quando se reduz a pressão, a velocidade dele para a mesma tubulação aumenta. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, teu comentário é extremamente certo. Reduzir no ponto de consumo. E outra vantagem, Adilvo, que eu vou botar uma ressalva aí. Eu tenho perdas de distribuição. Então, sai da caldeira com 10 bar, dependendo da distância, chega com 9, 9,5. Dependendo da quantidade de curvas, elevação, enfim. Meu vapor já chega com 9, 9,5. Se eu operar a caldeira com 5, eu tenho um volume muito maior. A tendência é ele chegar com 3, 3,5, dependendo da instalação. Então, eu tenho uma perda de carga muito maior. Ah, mas tinha que estar chegando 5 lá no meu equipamento, está chegando 3,5. Devido, de novo, velocidades nas tubulações, perdas de carga, falta de vapor nos equipamentos, devido à baixa pressão. Então, sempre se reduz a pressão o mais próximo possível dos consumidores. É lá na entrada da máquina, se possível. Deixa um espaço pulmão aqui para estabilizar, porém o mais perto possível. E aí, se a gente olhar uma máquina de papel que trabalha em cascata, eu tenho um fluxograma aqui de vapor de uma máquina de papel, eu tenho aqui redutora de pressão, eu tenho sistemas de reaproveitamento, onde eu controlo a pressão já para jogar de um cilindro de alta para uma de baixa. O papel vem nesse fluxo, né? E aqui eu botei os valores aleatórios, são muito comuns que acontecem. Ele pega, um exemplo aqui, ele está pegando todo o condensado, jogando no tanque de revaporação, jogando para uma linha de 8 bar, e aqui tem uma redutora de 11 para 8. Ele pega o condensado de 8, joga o vapor flash aqui, reduz para 6. Então, essa redutora é de 11 para 6. E aí já pega uma parcela do vapor flash que gera aqui. Eu ainda tenho aqui válvulas ainda de overflow, de overpressure, que não são as válvulas de segurança. Então, eu tenho válvulas redutoras nesses equipamentos. Por exemplo, aqui está 11 bar. Nesse caso aqui, para operação era 9,2, uma válvula redutora de pressão. Lá no tanque flash, eu tenho a saída lá do vapor flash para ser aproveitado no grupo anterior. Então, ela vai estar lá com 9,4 para um 8. Depende do papel, depende da receita, depende de velocidade. Eu tenho essa válvula de overflow aqui, que é overpressure, que é justamente para, se essa pressão subir demais, que eu não consumi, ou eu parei a máquina numa emergência, essa válvula abre e joga para a atmosfera. Então, é uma válvula de controle de pressão, ela mantém uma pressão no tanque flash máxima, então ela joga fora o vapor efetivamente. E eu tenho uma válvula ainda de controle de nível do líquido de condensado dentro do tanque flash, que joga, se a gente voltar no esquema anterior, ele joga a válvula de nível, joga para o próximo tanque condensado para revaporar de novo, e assim vai uma cascata de papel. Então, o controle de pressão na indústria, estou botando esse slide para mostrar que o controle de pressão é a maioria dentro da indústria hoje. Tem muito controle de temperatura, que é outro ponto, outra variável muito controlada. Que a gente vai falar agora do controle de temperatura. Então, aqui é uma malha de controle de temperatura normal.
Eu tenho meu ar, por exemplo, passando no trocador de calor, eu estou medindo a temperatura após ele, passando num controlador, e ele vai controlar a entrada de vapor para esse meu trocador de calor e vai jogar para a linha de retorno de condensado. Tá? E aí a gente vai falar agora no dimensionamento um pouquinho dessa válvula de controle. Né? Uma válvula de controle, ela trabalha por perda de carga. Eu preciso ter perda de carga para ter vazão. Né? Então, com isso, numa redutora de pressão, que eu estou reduzindo de 10 para 6, a perda de carga da válvula é de 4 bar. Agora, qual é a perda de carga da válvula de controle de temperatura? Vamos brincar um pouquinho aqui, vamos ver as opiniões aí no chat. Qual é a perda de carga que vocês imaginam, tá? Nas controles de temperatura? Quem tem algum palpite aí para botar no chat ou quiser abrir o microfone? O Jorge Augusto Rossi, em caso de grandes variações de consumo, ao invés de colocar uma caldeira, não seria melhor colocar duas ou mais trabalhando em cascata? Jorge, sim, é uma pergunta, né, que a resposta, sim, seria melhor ter caldeiras operando em condições diferentes. Economicamente, não é viável. Então, o pessoal acaba trabalhando com uma caldeira para essas grandes variações de consumo. Tá? Então, uma grande variação de consumo que a gente fala realmente o ideal seria, porque uma caldeira menor para baixa demanda e uma caldeira maior para demanda total. Que normalmente o pessoal fala pode reduzir o consumo da caldeira na casa de 60%. As caldeiras aí, a biomassa, né? Caldeiras a gás já pode operar ali até reduzir até 10% em caldeiras a gás. E aí o queimador consegue ajustar a sua queima e aí não interferir nas emissões e tudo mais. Então, dependendo do queimador, você pode operar de 10 a 100% da carga. Numa caldeira biomassa, você não tem tanta automação muitas vezes, e aí você pode reduzir a carga no máximo a 60%. Por mais que a gente vê caldeira trabalhando aí consumindo umas 2 toneladas, e a caldeira é 10. O que acontece? As emissões lá na chaminé de CO2, NOx, particulado, isso tudo foge, porque ela está regulada e ajustada para uma condição de operação, você está em outra, totalmente fora dos limites. Então, e aí você tem um outro problema, eventualmente, que é a condensação e criar um ácido dentro da tubulação lá da chaminé que corrói as chaminés. Então, o ideal, de novo, seria ter múltiplas caldeiras ou uma caldeira a gás com queimador que permita essas variações de carga, ou nas caldeiras biomassa, o ideal seria ter duas. Porém, de novo, economicamente é inviável manter uma caldeira quente lá, um warm standby, que eles chamam, né? Então, fica inviável economicamente. Tá? Bom, perda de carga naval e controle de temperatura, voltando aqui. Eu preciso entregar 4 bar, porque o projeto do meu trocador de calor é 4 bar. E aí eu posso brincar, às vezes, um pouco com a pressão de entrada. Então, eu posso chegar, por exemplo, muita gente, muita engenharia fala assim, a controle de temperatura, você vai operar com a perda de carga de meio bar. Né? Para eles, tudo é meio bar. Tem algumas engenharias. Engenharias, e eu falo, quando engenharia, o especificador de válvula também. Meio bar. Eu tenho vapor entrando a 2 bar, eu vou tirar meio bar de perda de carga. Eu vou sair 1,5. Já eu estou reduzindo 25% da pressão do vapor nessa brincadeira. Tem o caso de vapor aí de 4 bar, tirar meio bar, beleza, 3,5, né? Reduziu aí 11%, 12%, sei lá. Então, não afeta tanto. Agora, dependendo da pressão de entrada, o meio bar pode te atrapalhar. E aí vem o outro ponto. Tem gente que fala de 10% da pressão de entrada, o que eu acho um pouco mais lógico. Tá? Esse raciocínio, para mim, é o mais lógico. Então, se eu tenho vapor a 4 bar na entrada, eu vou tirar 10%, eu vou sair com 3,6. Então, a perda de carga de 10% significa 0,4 bar na válvula. Se eu trabalhar com vapor a 2, a perda de carga na válvula será de 0,2 bar. Se eu trabalhar a 20, a perda de carga na válvula é 2 bar. Então, quanto maior a pressão, mais perda de carga. E aí vem um detalhe nesse dimensionamento de válvula de temperatura que quanto maior a perda de carga nela, menor fica o diâmetro da válvula. Legal, economicamente fica fantástico. Agora, tem que tomar um cuidado que,
gerar mais perda de carga para o sistema. Dependendo qual for essa perda de carga, eu tenho que observar qual é a pressão de saída dele. Eu tenho 2 bar na linha de retorno de condensado, eu tenho uma perda de carga do purgador, eu tenho a perda de carga do trocador de calor. A válvula vai ter que garantir que essa pressão, após ela, seja suficiente para que eu ultrapasse, para que eu consiga vencer todas essas perdas de cargas e garantir o escoamento contínuo do condensado. Então, o ideal aí, que a gente sempre fala, que é o mais lógico no nosso entender, a perda de carga de válvula de controle é de 10%. Agora, nada impede num sistema, desde que se conceba isso na fase de projeto, nada impede de eu trabalhar com a perda de carga maior, de 20%. Tá? No controle de temperatura, a válvula fica menor, o controle fica mais estável. Tá? Agora, eu tenho que ter noção que eu vou entrar com 5 bar, eu vou chegar com 3. Meu trocador tem que estar dimensionado para 3. Meu purgador tem que estar dimensionado para essa perda de carga aqui, que vai ser de 1,5 bar mais ou menos, de 2,5 para 2. E aí vem o que a gente chama de consumo de vapor, a vazão de processo. Então, a medida num controle de temperatura, a tendência é que à medida que a temperatura do processo começa a subir, o meu consumo de vapor começa a cair e manter. Então, na hora que eu estabilizei, eu estou com um consumo de vapor muito baixo. Eu volto para aquela condição, no consumo de 100% e o consumo de 10% ao longo do tempo. Né? É muito comum isso em controle de temperatura. Um grande exemplo, eu vou pegar, vou fabricar cerveja. Eu vou pegar a primeira coisa que eu vou botar ela para fervura. Então, eu tenho uma fase lá na cervejaria que eu vou botar, abrir o vapor e deixar ferver. Agora, eu tenho fases na cervejaria onde que eu vou controlar essa temperatura. Então, eu vou subir lá o mosto, enfim, a cerveja sendo fabricada, eu vou subir de 50 para 60 em X minutos. Eu vou manter em 60 por X minutos. Vou subir de 60 para 90 em X minutos. Então, tudo vai depender da receita. Só que o grande ponto é, quando eu chego na temperatura que eu vou só manter, eu vou só repor a energia perdida por dissipação térmica, o consumo de vapor é pequeno. E aí, de novo, a gente volta naquela condição de split range. Se eu tenho a necessidade de um controle de temperatura fino, por exemplo, fabricação de soro, a variação de temperatura permitida é de mais ou menos meio grau, em 70. Então, eu posso cair para 69,5 e 70,5. Um exemplo que a gente já pegou aí. E aí, eu preciso de válvulas, um controle extremamente fino, eu preciso, às vezes, trabalhar com split range para garantir essa precisão de controle. E isso também influencia na qualidade do tipo do posicionador, na qualidade do ar, no dimensionamento das válvulas. O projeto tem que sair desde o início, bem pensado e bem estruturado para garantir essa qualidade de controle. E aí, o que acontece? Na hora que eu começo a chegar na temperatura, a tendência da minha válvula de controle é começar a fechar. Ela vai cair para uns 50%. O meu vapor, que era de 4 bar, cai para 3. Eu tenho uma meio bar de perda de carga, eu chego só 2,5. Eu já começo a comprometer a drenagem de condensado. E aí ela vai chegando mais perto da temperatura ainda. E aí eu vou reduzindo a válvula, por exemplo, para 20%. A pressão, na hora que eu vou fechando ela, eu vou inserindo perda de carga na válvula. A pressão que está entrando e estava chegando 4, agora é só 2. Eu tenho a perda de carga do trocador ainda de meio bar, um exemplo. Tendo essa perda de carga, eu estou com 1,5. Ou seja, a minha pressão de saída é menor. Eu já entrei em estolagem. O que é o stall point, né? O ponto de estolagem que muita gente fala? É quando essa pressão antes do purgador e depois do purgador são iguais. É o ponto de estolagem, onde eu não tenho mais diferença de pressão, ou seja, não tenho mais vazão. Não tendo mais vazão, ele começa a inundar o trocador de calor. E aí vem a discussão sempre de como é que eu resolvo isso. Eu vou pegar um exemplo da curva do processo aqui. Um vapor trabalhando a 3 bar com 2 de contrapressão
e um purgobomba que eu vou instalar para resolver esse caso. A gente vai mostrar depois como é essa instalação, né? A 10 bar de vapor motriz, uma carga lá, um consumo de vapor desse trocador de 2 toneladas, ele aquece uma água de 20 para 60 graus. Então, quando a gente começa a trabalhar aqui, eu tenho a curva de processo. 2 toneladas, ou seja, com 3 bar com a válvula aberta na condição de projeto dela, eu tenho 3 bar dentro do trocador, a pressão interna do trocador. À medida que eu consumo, que eu começo a variar as temperaturas e a carga nesse sistema, o consumo de vapor começa a cair. Então, essa linha azul aqui é a curva do processo. E aí entra o famoso ponto de estolagem. Né? Nós falamos aqui, no exemplo aqui, ó, contrapressão total de 2 bar. Em 2 bar, ocorre o momento que ele deixa de se trabalhar como purgador e aí eu preciso instalar uma bomba de condensado para fazer esse bombeamento. Então, o ponto de estolagem é o 2 bar, é a tua pressão da linha de retorno de condensado. Então, se você garantir um controle de temperatura que nunca vai chegar nessa pressão, né, e às vezes o split range te resolve isso, o dimensionamento, você nunca vai ter esse ponto de alagamento. Já vi alguns sistemas que tem alguns pontos de alagamento, ele começa a alagar, ele chega no stall point, e sistemas grandes, inclusive, ele chega no stall point e você escuta a vazão no purgador fechar, parar. O que acontece com a temperatura? Ela já começa a cair. Começando a cair, a válvula de controle já começa a reagir e abrir de novo. Então, já gera a pressão. Então, normalmente, ela fica oscilando a pressão do sistema aqui de 2, 2 e pouco. E aí, o purgador opera como purgador. O que acontece com a temperatura? Eu tenho pequenas oscilações, que vai depender do processo. Meio grau, 1 grau, 2 graus. Vai depender do processo. E a grande maioria de todos os processos que a gente conhece aqui, que a gente opera, não tem problema de oscilar a temperatura de 2 graus, 3 graus. Tá? Então, nessas condições, quando não tem essa necessidade de precisão de temperatura, eu não preciso de bomba de condensado, do purgobomba, porque o próprio sistema vai entender que a temperatura começou a cair, ele começa a reagir à válvula temperatura, começa a abrir ela mais, joga mais pressão interna, o purgador volta a operar. Somente processos extremamente finos, o exemplo do soro, que pode variar só meio grau. Nesse caso, sim, eu botaria um purgobomba. De restante, não faz sentido algum, tá? Por purgobomba. Então, processos mais brutos, vamos falar assim, que admitem maior variação de temperatura, tranquilamente um purgador. Tá? E aí, se a gente observar nessa curva de processo, e às vezes a gente consegue resolver isso trabalhando com a bomba de condensado ou trabalhando na contrapressão. Aqui eu fiz uma simulação com a contrapressão de meio bar. A curva de processo, ela continua aqui nas 2 toneladas, tá? E ela só sai do modo purgador quando ela chega no meio bar, que é a contrapressão do sistema. Então, mas eu deixei esse gráfico aqui para a gente conseguir entender que o purgobomba vai depender efetivamente da contrapressão do sistema. Se eu tiver uma rede de retorno condensado de baixa pressão, não tem necessidade. Se meu processo admite uma variação de temperatura maior, não tem necessidade. Somente processos extremamente finos, né? Processos muito delicados, que aí se trabalharia com purgobomba. Fora isso, no nosso entender, Bermo, não tem necessidade nenhuma. O próprio sistema se ajusta e põe em operação. A resultante é variações pequenas de temperatura. E aí está a instalação do purgobomba. Por que a gente também bate na tecla, né, de não instalar um purgobomba no sistema que varia, que permite variação de temperatura? Olha a quantidade de equipamento adicional no trocador de calor precisa ter. Tá? Esse aqui é o trocador de calor. Eu tenho a válvula de controle de temperatura. Eu teria essa tubulação de saída e um purgador simples, o bloqueio, o filtro e o purgador simples. Eu preciso ter uma linha de vapor motriz. Eu preciso drenar essa linha do vapor motriz. Eu tenho que ter uma linha de exaustão. Eu tenho que ter um tanque pressurizado, jogando para quando ele tá em alívio, ele joga o vapor de volta para cá. Enquanto ele está bombeando o líquido que está aqui dentro, ele vai acumulando nesse tanque, não dentro do trocador.
eu preciso levantar, eu preciso de uma altura manométrica, preciso levantar o trocador de calor. Então, isso eventualmente acaba atrapalhando os sistemas. Tá? Então, a instalação do purgobomba, legal, para processo fino, para processo que não admite variação. Tá? Um pasteurizador de leite, por exemplo, eu não posso ter muita variação de temperatura. Eu vou botar um purgobomba. Tá? Alguns processos finos, aí me veio à cabeça o leite e o soro são mais finos, eu tenho que ter um controle mais fino, eu botaria um purgobomba naquele ponto. O restante da fábrica, esquece. Eu tive fazendo uma medição de purgadores esses tempos, o pessoal estava aplicando purgobomba em quase todos os equipamentos. Eu falei, gente, vocês estão gastando dinheiro à toa. Um purgobomba desse aqui que chega a custar, às vezes, com toda essa instalação, 10 vezes o preço do purgador, dependendo da aplicação. Tá? 7 vezes, enfim. Então, é desnecessário, é desperdício financeiro, efetivamente, se você não requer aquela precisão de controle de temperatura. Tá? O que eu faria, eventualmente, bomba de condensado, se eu tenho vários equipamentos operando a 3 bar, a minha rede de retorno é pressurizada a 2 bar, eu colocaria uma bomba de condensado. Mas uma bomba para vários equipamentos. Ou seja, como eu não tenho uma altura manométrica tão alta, meu tanque é despressurizado, a minha contrapressão passa a ser meio bar nesse controle de temperatura. E eu operaria o sistema meio bar de pressão, e eu ia jogar esse condensado dentro desse reservatório e utilizaria uma bomba de condensado mecânica, elétrica, auto-operada, como a gente tem com pressão diferencial, enfim. Eu faria um sistema, uma bomba para coletar o condensado de todos os pontos de controle de temperatura. E aí eu pressurizaria a rede de retorno em apenas meio bar e não mais os 2 bar. E aí aquele exemplo do gráfico, se a gente voltar aqui, tá? O ponto de estolagem, ele vai lá para baixo. Então, a chance de entrar em estolagem e ter problema no processo é muito menor, mesmo para os processos finos. E eu preciso retornar esse condensado o máximo possível para garantir que eu tenho uma economia financeira. O custo de não retornar esse condensado, se a pressão está baixa, tal, ele está estolando, eu vou jogar fora. Eu vi máquina da Europa que ele tem uma instalação onde, se o purgador começa a alagar, ele abre um dreno e joga para o ralo, joga fora. A própria máquina tem isso, para garantir a qualidade da temperatura, por ele não estar preocupado com o teu custo operacional. Então, o retornar esse 1 metro cúbico de água na caldeira, que eu vou ter que botar a 20 graus, eu tenho um consumo aí que uma energia de aproximadamente 100 quilos de vapor, né? Esses 100 quilos de vapor no gás natural custa aí quase R$7.000 por mês e no cavaco custam R$3.000. O custo é extremamente caro, então eu retornaria o máximo de condensado possível. Claro, tem que viabilizar isso, né? O Eden Lázaro Dias. Rodrigo, quando me pede um purgador, eu deveria perguntar para o cliente qual seria o uso para que eu ofereça o purgador correto? Sim, né? É importante sempre no purgador se envolver, entender do processo, Eden. O que acontece? Primeiro, para trocador de calor, purgador é boia, né? Trocadores pequenos, os bimetálicos são aceitáveis, né? Então a gente instala também, funciona muito bem. Agora, via de regra, purgador, trocador de calor com cargas maiores e tudo mais é purgador de boia. Ele chegou condensado, ele elimina, tá? Esse é o primeiro ponto de avaliação. Nunca termodinâmico, não façam isso, apesar da gente ver isso instalado. Mas a tua pergunta é se a gente comparar ele e entender o processo, talvez eu vou ter que botar um purgobomba, que é aquele purgador que se ele chegar, que é esse modelo, deixa eu voltar aqui, purgobomba, que ele vai injetar vapor nele mesmo e pressurizar. E aí essa pergunta você tem que fazer para o seu cliente. Qual é a precisão de temperatura que você precisa no equipamento? Né? Então, sim, tem que ver. Ou ele vai ser boia, ou ele vai ser um purgobomba. Purgobomba muito raro. Eu apliquei muito pouco. Eu trabalho hoje há quase 18 anos aqui no Grupo Bermo, né? E vim instalado alguns. Hoje o pessoal está tentando botar mais força em purgobomba, que a gente particularmente não compactua com essa ideia. Tá?
devido, de novo, entender o processo, entender a precisão necessária no controle de temperatura. Então, via de regra, é o purgador. Eventualmente, se é um processo muito fino, purgobomba. Eu tenho uma pergunta aqui no QIA também. Evandro Joaquim Simas, né? Você usa qual software para ver esse ponto de estolagem? Evandro, a gente tem um software aqui de uso nosso, dependendo, a gente pode compartilhar com toda certeza. É o ARIMAI-Valve, é o software do fabricante das válvulas e purgadores da ARI. Tá? Então, temos um software próprio nosso aqui que faz esse cálculo do ponto de estolagem. Ele mostra esse gráfico até onde o purgobomba trabalha como purgador e onde ele trabalha como bomba de condensado. Tá? Então, a gente tem como fazer essa avaliação por aí. E a gente pode conversar, se tiver interesse, você pode vir falar comigo, procurar a gente vai disponibilizar ele para ti aí, se for de interesse seu. Tá? Então, de novo, só para fechar aqui, no caso do consumo, gás natural e cavaco, retornar 1 metro cúbico é uma economia grande envolvida. Né? A gente tem esse número aqui, isso é um número de referência que a gente calcula, que a cada 6 graus que a gente aumenta a temperatura de água de alimentação da caldeira, eu gero uma economia de mais ou menos 1% no combustível. Né? Então, eu retornar o máximo de água quente possível para o meu sistema, para a minha caldeira. Tá? Bom, estamos terminando aqui a apresentação. Eu foquei muito no controle de temperatura e no controle de pressão. O controle de pressão eu sei que é o mais tranquilo na questão, né, de dimensionamento, porque P1 e P2 e a vazão sempre são conhecidas. Agora, os cuidados nas válvulas, essa mensagem que eu quis passar é justamente os cuidados na válvula de controle de pressão. Né? As altos diferenciais, nem sempre a válvula vai ser pequena no diâmetro da linha. Já tem casos aí, pega essas redução de pressão de 10 para meio, que a linha, por exemplo, a linha de 1,5 polegadas atenderia, eu tive que botar uma linha de 3 polegadas, a válvula acabou sendo de 3 polegadas, devido à alta pressão diferencial, alta velocidade interna do purgador, da válvula de controle, desculpa. Tá? Então, eu tenho que avaliar, eu tenho que botar um interno reduzido, eu tenho que colocar um interno, às vezes, endurecido, um Steelite, né, dependendo das condições de processo. Então, esse know-how aqui a gente tem o software próprio ARIMAI-Valve que eu mencionei, ele tem os limitantes de processo, ele já direciona para uma certa válvula, e aí vai um pouco da nossa expertise também, nosso conhecimento em aplicação de processo de vapor. Reduzir pressão ali, botar 2 válvulas em série, a teoria diz que sim, a prática não necessariamente, né? Desde que se tome os cuidados nesse dimensionamento, nessa especificação dos internos da válvula principalmente. E na parte do controle de temperatura, a mensagem principal que eu quis passar para vocês é justamente a parte de como é que se comporta a pressão dentro do trocador de calor. O pessoal começa a falar assim, às vezes, pô, não está funcionando, o purgador não está drenando. Aí vai olhar a válvula está lá 20% de abertura, eu não tenho pressão para drenar. Aí ele começa a alagar. E tentar desmistificar, a ideia foi tentar desmistificar um pouquinho esse controle de temperatura, essas ocorrências, como é que é esse comportamento do controle de temperatura num sistema de vapor. E aí nem sempre, de novo, o problema está no purgador. Às vezes pode estar na malha que está superdimensionada, ou ela pode precisar de um split range, ou eventualmente mesmo ela pode precisar de um purgobomba. Né? Adilvo Ferrari. Rodrigo, já viu o pessoal pressurizar o retorno de condensado em um tanque e posteriormente alimentar a caldeira com a temperatura maior no retorno de ar condensado? O que tem a dizer com esse procedimento? Boa pergunta, Adilvo. Já vi esses sistemas, né? Eu acredito nesse sistema desde que ele funcione e seja projetado para fábrica nova. Eu não consigo enxergar, né, esse sistema operando, ou pressurizar a rede de retorno de condensado, me corrija aí no chat, mas é pressurizar 4, 5 bar de pressão e jogar dali direto para a caldeira com uma bomba de condensado, né? Eu já vi esses sistemas instalados em plantas que estavam em operação
e aí teve alguns problemas. Eu já vi em plantas que não deu problema. Agora, eu, particularmente, meu feeling, meu sentimento, eu acredito nesse sistema desde que isso seja concebido na fase do projeto da fábrica. Né? Porque aí eu vou trabalhar com sistemas de bombeamento intermediários, eu vou dimensionar. Quando eu falo isso, quando se começa a pressurizar o retorno de condensado para 5 bar, eu tenho que subir a pressão de operação de alguns equipamentos para que o meu purgador tenha pressão positiva, maior, para poder drenar. E automaticamente o ΔP dele diminui, ou seja, a vazão no purgador diminui. Então, por isso que eu falo, assim, num sistema novo, onde eu já vou dimensionar aquele purgador de 6 para 5, na vazão X, ok. Eu acredito que funcione muito bem. Eu acho muito interessante. Agora, plantas existentes, eu já vi dores de cabeça, né, em algumas plantas que o pessoal implantou, botou esse sistema e aí não funcionou tão bem. Teve que mexer em todos os purgadores, teve que mexer nas linhas, né, mas é um sistema que funciona e gera, sim, um ganho energético, tá, Dilva? Então, eu acredito que é essa a minha resposta. Eu creio que é isso que tu imaginou. Alex Nistal da Silva. Rodrigo, estamos querendo tirar o nosso vapor superaquecido porque não temos geração. Tem uma perda de 3 bar no coletor devido ao superaquecedor. O que você me fala dessa alteração? Alex, o fato de você superaquecer o vapor, depois de superaquecer, além dessa tua perda de carga lá no sistema, tu tens um consumo de vapor desnecessário, né? Agora, você tem que manter isso, no meu entender, não sou um grande especialista em caldeiras, agora você tem que manter esse fluxo de vapor para não subir a temperatura do superaquecedor, dos tubos lá dentro e danificar ele. Então, pelo que eu entendo, você tem que remover totalmente, retirar fisicamente, né? Vai te gerar o benefício de consumo de energia, consumo de combustível muito menor. Desculpa, gente. Eu acredito que se não tem uso e não tem perspectiva de utilizar, elimina. Tem que ver também o custo disso. Agora, eu acredito que tem um payback extremamente rápido eliminar o de superaquecedor, já por conta, né, da diminuição da diminuição desse consumo de combustível. Eu acho que o payback vai ser interessante. De novo, se não está usando e não tem perspectiva de usar, retira. Agradecer o Adriano Machado e o João Leão aí, que deram os parabéns aí pelo treinamento, pelo material, né? E, de novo, a gente quer agradecer aqui a presença de todo mundo nesse webinar, a gente quer agradecer a participação. Esse material está passando ao vivo aí no Facebook, vai estar disponível lá no Facebook também para consultas posteriores, e todos os webinars até hoje feitos estão disponíveis também no YouTube, na página da Berma. Tá? Então, quiser consultar um webinar anterior, assistir um webinar anterior, está lá no YouTube, no canal da Berma, vocês podem assistir aí a qualquer momento. José aí, Júnior, agradecer aí os parabéns aí, José Júnior da Dina Técnica, obrigado pela participação. Então, a gente fica à disposição, nosso time de engenharia como um todo está à disposição aqui para ajudar vocês a definir onde dá para reduzir pressão, onde não dá, controle de temperatura. Vamos aplicar purgobomba, não vamos? A gente tem o software para ajudar a tirar essa decisão e mostrar graficamente como é que isso funciona. Tá? Peço desculpas aí pela minha tosse. Não é coronavírus, tá? É uma tosse que eu tenho aí alérgica, enfim. Mas peço desculpas e agradeço mais uma vez a participação de todos. Grande abraço aí, boa semana e fiquem com Deus.